Agora há pouco, nosso painel, em Rabino Tim Mains, o colaborador da Fox News Aaron Skinner e Aaron Cohen, veterano das operações especiais de Israel. Aaron, vou começar com você. Ouvimos o presidente Trump ali descrever isso como um ataque contra o que sempre foi o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Parece impossível para qualquer um. Tenho certeza de que alguns vão tentar, mas é impossível argumentar contra isso. Há décadas, os iranianos são o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. É isso mesmo. E eles já deveriam ter sido designados como organização terrorista há 39 anos. Trump está absolutamente certo. Ele acertou em cheio no ataque a Fordo. Ele tinha a inteligência necessária. Era uma informação acionável. Ele não demorou muito. Ele tomou a decisão. Antes que a ameaça continuasse a crescer, fez o disparo, operação bem-sucedida. Mas não consigo deixar de pensar, Jonathan, com meus 25 anos nesse ramo, que Fordo não foi o fim. E essa é a verdade. Eu acho que Fordo foi o começo. E vou te dizer por quê. Você pode enterrar a centrífuga quando isso acabar, depois que essa operação foi realizada, mas você não vai enterrar esse regime sem derrubá-los. E é exatamente aí que eu chego com isso. E eu acho que o verdadeiro trabalho aqui está apenas começando. Acho que vai ser Israel assumindo a liderança aqui. Como seus outros convidados disseram mais cedo, vamos continuar fazendo todo esse trabalho. Vamos continuar caçando os líderes. Vamos continuar caçando a Força Quds. Vamos continuar indo atrás dos planejadores. Vamos continuar indo atrás dos engenheiros. Todos eles serão caçados, mas terão que ser removidos. Porque, no fim das contas, mesmo que você elimine a arma, quem está no comando é o islamista radical e narcisista. Aquela organização terrorista, com a qual você armou tudo isso, no final das contas, quem teria apertado o gatilho e usado essa arma nuclear? E precisamos ter uma conversa honesta sobre o que acontece se eles continuarem no poder. Então, como será o dia seguinte? E eu acho que essas são as próximas conversas que precisamos começar a ter. E, Rabino, falando sobre uma mudança de regime no Irã, estamos ouvindo algumas declarações de alguns estados do Golfo, como a Arábia Saudita. Entre eles, que estão pisando em ovos, sem criticar abertamente os Estados Unidos, mas dizendo que a diplomacia é o único caminho possível. Mas me chama a atenção, e você já tinha mencionado isso antes, que o que eles dizem publicamente pode não ser o que realmente pensam em particular. Com certeza, porque você tem que entender, a Arábia Saudita tem milhões de muçulmanos vivendo em seu país, e eles têm um controle muito forte sobre o próprio território. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabem quem estará no poder no Irã amanhã. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você está certo. Que tipo de mudança de regime vai acontecer? Existe um câncer. Você pode tirar os mísseis. Você pode tirar a máquina. Mas se a mentalidade ainda for aquela de que, porque os árabes gostam de viver, não deveria dizer muçulmanos, mas esse tipo de pessoa gosta de viver com o tempo. Se eu não te pegar hoje, eu te pego daqui a 60 anos. Pessoas assim nunca podem chegar ao poder. E essa é a maior ameaça para a história. Graças a Deus, nós lidamos com um Hitler. Graças a Deus, nós lidamos com um Stalin. Graças a Deus, nós lidamos com cada uma dessas pessoas. Isso aumenta o poder. Mas parece que, quando se tratou do Irã, presidências e muitas administrações ficaram passando a mão na cabeça deles, dizendo: se vocês gostarem da gente, não vão nos atacar. Ao mesmo tempo, ouvimos nas ruas: morte à América. Então, esse tipo de líder não se trata de mudança de regime. É mais sobre mudar a mentalidade. E isso é o mais importante. Esse tipo de pessoa, sua vida será melhor. Se você parar de pensar em como posso matar todo mundo que não pensa como eu. E é aí que eu acho que precisamos começar a pensar no amanhã. Aaron, houve muito debate na preparação para o segundo mandato de Trump, nos primeiros meses do segundo mandato presidencial de Trump, sobre se este presidente agiria como um isolacionista. Isso parece ter encerrado esse debate. Eu acho que sim. E fez outra coisa também. Se você pensar no século XXI, o governo Bush entrou com alguns grandes planos, e então realmente foi surpreendido pela história com o 11 de setembro.
E eles tiveram que mudar o foco para a guerra global ao terror. Muito do que estava acontecendo no resto do mundo, embora eles tentassem lidar com isso. Eles tiveram que simplesmente focar em derrotar os terroristas. E eles travaram guerras no Oriente Médio. Talvez as erradas, mas travaram. Donald Trump é o primeiro. Nós, no século XXI, a desenvolver uma grande estratégia, que não é apenas sobre a guerra global ao terror e não é só sobre o Oriente Médio. O que isso significa? Há muitos no novo movimento MAGA, o movimento America First, as elites bipartidárias que querem definir para ele qual deveria ser essa grande estratégia. E este é o momento em que Donald Trump assumiu as rédeas e definiu isso por si mesmo, que ele não é um isolacionista. Ele não é um intervencionista. Ele é um estrategista da paz. E eu acho que foi isso que vimos nas últimas 24 ou 48 horas. É interessante quanto os presidentes parecem ser controlados ou permitem ser controlados pela política externa, por eventos. Este, como você disse, parece ser um presidente determinado a tomar o controle desses eventos. É assim. E eu acho que alguns vão ficar bastante irritados com ele por não terem conseguido impor sua visão. Eu sei que o Mark Levin foi muito criticado pelos moderados e pelos isolacionistas. Donald Trump é dono do próprio nariz. Eu não entendo por que isso é tão difícil. Espero que para muitos dos seus conselheiros. E muitos daqueles do movimento conservador mais amplo e emergente acham que ele precisa de orientação deles. Eu diria que ele está lendo o cenário global muito bem. Esse era o presidente que o mundo precisava naquele momento? Era disso que precisava, Aaron? Bem, se você somar a quantidade de americanos mortos, a quantidade de israelenses sendo atacados diariamente, 7 de outubro, os 1.200 sequestrados, os 1.200 assassinados. Eles optaram por isso. 250, 60 sequestrados e levados para os túneis, os Houthis, o Hezbollah, Hassan Nasrallah há 20 anos. Enquanto você morava em Israel, e aqueles mísseis vinham do norte, enquanto Israel estava na fronteira sul, ali no sul do Líbano. Olha, esse é o presidente que basicamente ajudou o seu aliado avançado, Israel, a derrubar o Hezbollah. E agora o valentão nuclear dos últimos 40 anos. Esse é o presidente que o mundo precisava. Não tinha. Não tem relação com esse cara. E como você disse, ele é dono do próprio nariz. Ele não precisa de conselheiros. Ele entende a ameaça global aqui e toma decisão quando precisa. Ele simplesmente tem certeza e clareza moral. E eu acho interessante ver ele fazer todo mundo correr e começar a colocar todo mundo na linha. Mas para o bem do mundo. E você sabe, vai haver oposição e tudo mais, mas a gente não tem o luxo de lidar com essas bobagens do outro lado agora. Tipo, eu estou curtindo. Gosto de como as coisas estão indo e estou curioso para ver até onde isso vai chegar. Descrição interessante de Israel como um aliado de operações avançadas. Vou pedir a opinião do Rabino sobre isso um pouco mais tarde no programa. Agora precisamos encerrar. Rabino, Aaron, muito obrigado.